Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom, porque o Senhor é soberano. O Senhor sempre tem nos atendido, Pai. O Senhor sempre faz presente aqui no meio de nós. Convido o Espírito Santo a tomar cativo nossos lábios, a nossa mente, a invadir os nossos corações nesta manhã, para que a gente possa entregar as nossas primícias com toda a sinceridade, toda a honra, toda a glória ao Senhor, Pai. Nosso Pai, nosso Deus, nosso protetor, nosso provedor. Pai, nós estamos aqui novamente, Pai, os homens e as mulheres do 5AM reunidos em outra sala, mas aqui estão os homens, Pai. Os homens que têm buscado estar cada vez mais debaixo da sua obediência, Pai, guiados pela tua palavra, trazendo todos os dias orações e que, de todas as formas, Pai, a gente vê o Senhor nos atendendo. Sobretudo, Pai, fazendo a tua vontade, que é o que nós pedimos, Pai. Nós pedimos nesta manhã, Pai, que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor cuide da família de cada um dos 5AM, que o Senhor visite a casa de cada um aqui, Pai, que o Senhor encha os corações desses homens, desses leões da tribo de Judá, desses guerreiros, desses homens indignados, Pai, que indignam-se, que é isso que o Senhor nos ensina, Pai, indignar-se com cada situação, que a gente possa pedir pela mudança, pela melhora e pelo endireitamento, Pai, porque a gente está vendo que cada vez mais a luta do mal, o crescimento, né, Pai, o exército do mal, ele é cada vez mais presente, não só aqui no nosso Brasil, mas no mundo inteiro. E tem sempre um propósito em tudo que acontece, Pai. Portanto, nós pedimos discernimento para que a gente possa nos posicionar diante disso, mas não com a nossa vontade, Pai, com o nosso orgulho ou com a nossa insensatez, muito menos, Pai, mas com o seu discernimento. Portanto, eu quero entregar aqui, Pai, os pedidos de oração do Grupo 5AM nesta manhã. Quero pedir, Pai, em primeiro lugar, que o Senhor visite a casa do Estevão, Pai. Essa criança de 11 meses, que o Elton orou por ela ontem, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já atendeu, que já trouxe para ela uma noite melhor. As crianças, Pai, elas são elo fraco nas correntes das casas, e certamente nesse lar aqui precisa mais da presença do Senhor, Pai. E em união aqui, 17 homens, nós pedimos em oração que o Senhor coloque as mãos sobre Estevão, Pai, e o livro de toda tribulação da noite, e traga para ele bons sonhos, Pai. Traga para ele sonhos dos personagens da Bíblia, Pai. Mostre para ele sonhos, para que ele possa, inclusive, não só ter uma plena noite de sono, mas influenciar todas as pessoas da família dele com seus bons sonhos, que ele possa expressar isso com um sorriso pela manhã, Pai. Pai, eh, esteja também lá naquela situação da Inglaterra, Pai, onde 3 pessoas foram assassinadas, Pai. Ajude as pessoas que estiverem ali ao redor a discernir por que essas coisas acontecem, Pai. Traga paz no coração das pessoas. Use cada situação dessa, Pai, para mostrar, não só para eles, mas para o mundo inteiro, a divisão do bem e do mal, Pai. E que não vale a pena estar ao lado do mal, que não vale a pena se posicionar ao lado do mal, Pai. Sempre há um propósito em cada coisa que acontece. Eu peço, Pai, que o Senhor nos mostre, especialmente, que o Senhor nos mostre qual é o propósito dessas coisas, Pai. Nos traga discernimento para que das nossas bocas, Pai, saiam sempre as palavras corretas para o melhor entendimento dessas coisas, desses acontecimentos. Eu peço, Pai, pela pacificação da Inglaterra e dos imigrantes, Pai, que as pessoas possam buscar a Tua palavra, que elas possam ser tocadas de todas as formas ao entendimento que o propósito do Senhor, Pai, é um propósito que salva, é um propósito que protege e que dá para cada um de nós o melhor direcionamento todos os dias, Pai. Peço também, Pai, para que a repreensão policial contra todos os imigrantes que isso possa cessar, Pai. Eu não sei por que que acontece, mas o Senhor sabe. E que as pessoas possam ser tocadas, Pai. Pai, eu peço também, de maneira
muito especial, que o Senhor possa nos dar discernimento para entender o que está acontecendo na Venezuela, Pai. Que o Senhor possa usar esse fato aí para tocar não somente a Venezuela, mas o mundo inteiro. Mas que o Senhor haja, sobretudo, Pai, que haja um mover do Senhor e que possa se levantar nesse todo esse acontecimento da Venezuela, Pai, que possa se levantar as pessoas de bem, para que cesse essa escravidão mental, escravidão espiritual, esse levante, Pai, esse levante do mal que vem assolando as pessoas, criando destruição emocional nas pessoas, diminuindo o ser humano. O Senhor não criou as pessoas para isso, Pai. O Senhor nos criou para ser abundante, para ser livres, sobretudo para ser livres, Pai. Mas a gente sabe que eh, em muitas partes do nosso mundo, o maligno está dominando, Pai. Por tudo que a gente vê que vem acontecendo na Venezuela é uma resistência do mal. Então, que esse episódio, Pai, na Venezuela possa sobressair sua vontade, Pai. Possa sobressair, que possa se levantar ainda mais homens de bem que possam se posicionar e defender, Pai, as pessoas. Não deixe que as pessoas de bem paguem pela voracidade do mal, Pai. Que o Senhor proteja aquele povo e que o Senhor mostre para o mundo inteiro, Pai, que prevalece a sua vontade e que prevalece o bem, Pai. Pai, proteja também Israel. Israel é atacado constantemente e a gente sabe que isso aí é uma maneira o tempo todo de afetar a fé das pessoas, Pai. Então, que o Senhor possa continuar protegendo aquele povo e faça com que cesse, Pai. Faça com que cesse de onde partir esses ataques, esses mísseis, essas coisas todas contra Israel. Faça de alguma maneira com que cesse, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós desejamos e que toda a fé daquele povo, que toda a energia, toda a resistência possa nos fortificar, Pai. Possa fortificar a nossa fé e nos trazer cada vez mais discernimento. Livre Israel dos conflitos, Pai. Em breve a gente possa ver isso acontecer através da sua vontade, através da sua atuação constante, Pai. Pai, eu oro também pelo Brasil. Tudo que vem acontecendo aqui no Brasil, essa resistência dos nossos governantes de agir pela maioria, pelo bem da humanidade, Pai. A gente vê distorção na educação, distorção na cobrança de impostos. É uma massacre mental nas pessoas, Pai, para poder fazer com que as pessoas tornem-se escravas o tempo todo, escravas do sistema, escravas da migalha que o governo quer dar para as pessoas para calar, para escravizar. Então, Pai, toca o coração desses homens, Pai. Bastasse um deles, que hoje faz parte dessa gleba do mal aí, bastasse um deles abrir a boca e falar, Pai, palavras boas, dar bom direcionamento, dar exemplo, sabe, Pai? Tomar uma postura, bastasse um deles, para que vários outros pudessem também ser afetados ali por um bom exemplo. E quem sabe, Pai, a gente começa a mudar esse cenário no nosso país. Eu li ontem também que o governo luta constantemente para tirar a evangelização dos presídios. Ou seja, a gente não vê nada de bom, pai. Nada de bom sair da boca desse governo. Há um propósito maior sobre isso, porque a gente sabe que nada acontece sem a sua permissão, pai. Então, eu peço que o Senhor nos dê discernimento para entender que seja feita a sua vontade, pai, mas que o Senhor proteja os seus filhos, o Senhor proteja cada um dos seus filhos e dê a eles discernimento, pai. Dê a eles discernimento para entender, para lutar ali, para se indignar e lutar, proteger as suas famílias, proteger as suas mentes, seu coração, para que tudo isso que acontece não afete a fé das pessoas, o bom caráter do nosso povo brasileiro, Pai. É isso que eu te peço. Pai, nos dê provisão, Pai. Eu peço que o Senhor esteja presente nos negócios dos homens do 5AM, Pai, na mente de cada um deles, para que eles possam entender o seu propósito, Pai, que eu sei que o Senhor tem um propósito grandioso para cada um de nós. E aqui nós pedimos provisão, mas não somente de dinheiro, Pai.
Nós pedimos provisão e abundância de saúde, de energia, de saúde mental, de disposição de fazer o bem cada vez mais, Pai. Nós somos o teu exército aqui, que humildemente esse grupo de homens possa ser, como vem sendo dito várias vezes pelo Éder, que nós possamos ser notados em cada lugar que nós chegarmos, como seu filho amado, como filho do Senhor, como instrumento do Senhor, Pai, como instrumento. Assim como o Wellington foi ontem guiado para orar por aquela criança, Pai. Que o Senhor nos direcione todos os dias. Que o Senhor nos dê provisão, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê humildade também, que o Senhor sempre nos faça ser humildes para entender o nosso papel aqui, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira abundante, Pai. A provisão que nós pedimos é uma provisão uma provisão além da questão financeira, Pai, é isso que nós pedimos. Pai, visite a casa do Norival, Pai. Esse seu filho amado que está todos os dias aqui conosco, nos dando testemunho de vida, mostrando como foi grande, Pai, a tua interferência na vida dele, Pai. Norival é um filho amado seu. Então, tira dele, Pai, toda a enfermidade da casa dele, da esposa dele, do netinho dele, cuida deles, Pai, e faça deles instrumento tua palavra cada vez mais, Pai. Use eles, dá saúde, dá força, dê discernimento e continue tornando cada vez mais forte teu filho amado, Dorival, Pai. Ele, a Priscila, e todos ali que estão próximos dele, Pai. É isso que eu te peço. Eu peço também, Pai, que o Senhor possa atender os pedidos de oração, mesmo que não estejam expressos aqui, mas eu sei que muitas vezes a gente pensa e às vezes a gente fica inibido de pedir uma oração, mas todos nós temos alguns pedidos ocultos também, Pai. E seja feito sempre a tua vontade, Pai. Que o Senhor nos use hoje, nesse dia, de maneira mais abundante ainda, que o Senhor possa fazer de nós um instrumento. E cada pessoa que nós vemos hoje, Pai, que a gente possa tocar essas pessoas com a nossa boca, com a nossa palavra, nosso sorriso, nos transforme, Pai. Faça de nós instrumentos do Senhor aqui nessa terra, Pai, especialmente no dia de hoje. Em nome do teu filho Jesus, é o que eu te peço e te agradeço já, Pai, porque eu sei que o Senhor já está cuidando, já está fazendo, já está atendendo cada uma dessas orações. Amém. Amém, amém, amém. Lá em Romanos 8:19, dentro do que o Cristiano falou, fala assim, porque a ardente que o Senhor, ele espera a manifestação dos seus filhos. Assim como o Edson foi lá, orou por essa criança, ele tem essa autoridade. Às vezes a mãe, né, dessa criança, os pais, poderiam ter chamado um padre, poderiam ter chamado um pastor, poderiam ter chamado uma pastora, mas ele foi lá e chamou o Wellington. Outro dia aqui, eu conversando com o Alexandre, ele ministrou sobre as finanças, a ministração que fala sobre a nossa vida financeira e pegou vários versículos falando sobre, principalmente em Provérbios, vários versículos falando eh, sobre finanças, né? Os ensinamentos bíblicos nas nossas finanças. E ainda, além de tudo, ele já foi convidado